Olá, irmãos, nós estamos aí com o Nosso em Casa com o pastor. Hoje eu quero ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 18 até o verso 21, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Muito bem. É tão importante nós entendermos o propósito de nós estarmos aqui nesse mundo. Essa é a nossa tarefa mais importante, mais significativa. É quando nós descobrimos o que Deus de fato espera de cada um de nós. Quando Paulo escreveu essa carta, e principalmente esse texto, ele estava fazendo uma defesa do evangelho dele, né? Paulo, ele foi apóstolo que não andou com Cristo. Ele diz que ele foi nascido fora do tempo. Uma das características para o apostolado era ser testemunho ocular de Jesus, era ter andado com Jesus. E Paulo não teve esse privilégio, ele se converteu depois, no caminho de Damasco, e lá Jesus apareceu para ele, ele viu Jesus, mas ele não conviveu, ele não andou com Cristo. Então Paulo teve uma certa dificuldade de ser aceito entre os apóstolos, havia uma certa rejeição. Deus usou Barnabé para que apresentasse Paulo aos discípulos, aos apóstolos, mas ele teve algumas dificuldades. Ele está aqui fazendo a defesa do seu ministério, e ele chega no ponto fundamental, que é falar do ministério da reconciliação. Nós temos tarefas importantes na vida, constituir uma família, criar filhos, né? Isso tudo é muito importante, constituir amigos, construir casa, adquirir patrimônio, isso tudo é importante, faz parte da nossa vida enquanto nós estamos aqui. Mas nada é mais importante do que nós entendermos o nosso ministério que recebemos de Deus, que é chamado aqui de ministério da reconciliação. E ele fala três coisas que eu queria compartilhar com você. Primeiro, ele diz que nós fomos reconciliados com Deus. Havia uma divisão, uma separação. O pecado nos separou de Deus, nós estávamos distantes de Deus. Paulo chega a dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós éramos inimigos de Deus, e Deus nos reconciliou com Ele. A iniciativa da reconciliação foi de Deus, e Deus nos deu o ministério da reconciliação. O primeiro ponto do ministério da reconciliação é a nossa tarefa de levar o homem a se reconciliar com Deus, a dizer para ele que ele está perdido, que ele se afastou de Deus, ele foi distanciado de Deus por causa do pecado, e agora em Cristo ele foi reconciliado, e nós temos que compartilhar essa reconciliação. Automaticamente, qualquer outro tipo de reconciliação, Deus vai nos usar para fazer parte disso. Você pode ajudar alguém a reconciliar num casamento, numa relação com o filho, numa relação com um amigo. Então, Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Primeiro, a nossa reconciliação, a reconciliação do homem com Cristo. E depois, a reconciliação de uns com os outros. Então, nós somos reconciliados com Deus. E Ele nos deu esse ministério, então Ele é nosso agora. Essa é uma tarefa que nós temos o privilégio de executar, que não tem privilégio, irmãos, maior do que esse. Nós estamos perdendo muito quando nós deixamos de exercer esse ministério que Deus nos deu. Às vezes alguém pergunta: qual que é o ministério que você desenvolve na igreja? Eu desenvolvo ministério de louvor, ministério de intercessão. Irmãos, não estou falando disso, eu estou falando do ministério da reconciliação. O louvor, a oração, tudo funciona como ministérios para servir o ministério maior, que é reconciliar pessoas com Cristo. Se eu não estou sendo instrumento de reconciliação, eu não estou cumprindo o meu ministério, o meu chamado, eu não estou exercendo o meu privilégio, porque isso é um privilégio. Muitas vezes nós falamos no evangelismo na perspectiva da responsabilidade. É óbvio que nós temos uma responsabilidade, mas você tem que pensar no evangelismo muito mais como o privilégio que Deus nos deu para exercer
o nosso ministério. E ele termina dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Eu não sei se você sabe qual que é o papel de um embaixador. O embaixador é alguém que está representando o seu país em outro país. Ele não está lá para falar do que ele pensa, ele está lá para falar, ele está lá pelos interesses do país dele. Então ele é embaixador naquele lugar. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você já parou para pensar no privilégio que é você ser um embaixador, uma embaixatriz de Cristo? Alguém que Deus levantou para representá-lo no lugar onde você está? Paulo chega a dizer, é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então Deus está nos dando a graça de ser boca dele nesse tempo que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós não usufruímos desse privilégio. Você é um embaixador de Cristo, é uma embaixatriz de Cristo. Você é alguém que está nesse mundo representando Deus. Porque na verdade o embaixador, ele não é daquele país. Ele está naquele país representando o seu país, mas aquela terra não é a dele. Nós também somos peregrinos. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, esse mundo não nos pertence, mas nós somos de uma outra pátria e nós estamos aqui representando a Deus. Como você tem exercido o ministério da reconciliação? Primeiro, você já reconciliou-se com Deus? Você não está precisando, nesse exato momento da sua vida, reconciliar-se com alguém? Deus não está querendo usar você para reconciliar pessoas, talvez dentro da sua própria casa, ser esse instrumento que Deus vai usar para aproximar os irmãos que estão distantes, o marido ou o pai que está distante da mãe, o marido que está distante da mulher, o vizinho que está distante do vizinho, o irmão que está longe do irmão. Deus está nesse tempo dando a você a oportunidade de exercer o ministério da reconciliação. Pai, muito obrigado pelo nosso chamado, obrigado porque nós éramos inimigos e o Senhor nos aproximou e nós temos agora comunhão com o Pai, nós temos o ministério da reconciliação e somos embaixadores de Cristo. Queremos exercer isso com autoridade, Pai, em nome de Jesus. Amém.